a terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para Boa noite, irmãos. Seja bem-vindo ao culto de oração. É com muita alegria que estamos aqui, eu e minha família, para dirigir o culto de oração dessa noite. Gostaria de agradecer aos dirigentes por este convite, por esta oportunidade. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de vocês. Irmã Girlene contraiu Covid-19. Hoje recuperada, fala um pouco sobre esse período. Em meio a tantas coisas que estão acontecendo,
temos a oportunidade de darmos graças, né, ao Senhor. Eu, em especial, né, alguns irmãos sabem tudo que eu passei, fiquei em isolamento, longe da minha família por um tempo, para a segurança deles, para protegê-los, né? E pude refletir naquele momento que eu estava vivendo, um momento de mudança para a minha vida, né? Eu pedi ao Senhor naquele momento, um momento de mudança, que eu pudesse ser uma melhor esposa, uma melhor mãe. E às vezes a gente faz as coisas achando que é prioridade, né? Aquilo ali é prioridade na nossa vida. Aquilo ali nós não podemos... Não, aquilo ali não dá para ficar sem. E como na verdade hoje, com tudo que está acontecendo, a gente está podendo entender que tantas coisas que a gente achava que era prioridade na nossa vida, não é prioridade, né? A gente não precisamos daquilo que a gente achava que era prioridade na nossa vida. E hoje a gente, em meio a essa pandemia, a gente está tendo essa oportunidade, né? E esse convite, quando foi feito a minha família, para mim já foi um momento de mudança para a minha vida, já foi tudo que eu estava refletindo naquele momento. E hoje eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Oremos. Eterno Deus, grandioso Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui para agradecer e exaltar o seu santo nome, Pai. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor. Abençoe todas as famílias, ó Pai. Em especial, ó Pai, aquelas famílias destruturadas, Senhor. Entra e faz a obra, ó Pai. Senhor, consola, ó Pai, dê conforto a todos aqueles que perderam um ente querido, ó Pai. Esteja com eles, consolando, dando consolo, ó Pai, a todos, Senhor. Abençoe todos aqueles que estão na linha de frente, Senhor, dessa pandemia, ó Pai. Todos aqueles infectados, todos aqueles que estão doentes, Senhor, traz a cura, Senhor. Ó Pai, sara essa nação, Senhor. Ó Senhor Deus, venha com poder e glória sobre essa terra, Senhor. Manifeste seu poder, Senhor, na vida desse povo, Senhor, para que nós possamos passar dessa pandemia, Senhor, dando vitória, dando glória, Senhor, a Ti, ó Pai. Essa oração que te faço em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares brotar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares brotar. Maravilhas de amor te fará o Senhor. Abre teu coração pra se dar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares brotar.
e tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Boa noite, irmãos. Agora a gente vai fazer a leitura da palavra. A leitura está em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que é tão importante orar? Você sabe o que faz o cristão crescer? A oração. Nunca ache normal passar um dia sem orar. Deixe tudo nas mãos de Deus. Pois quando você diz, eu não vejo saída, Deus te diz, eu guiarei os teus passos. Às vezes está faltando apenas uma oração para tudo mudar. Uma hora gasta em oração rende mais do que centenas horas de trabalho sem oração. Quando você trabalha, você trabalha. Quando você ora, Deus trabalha. Vamos então a 5 versículos sobre o poder da oração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Pois se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e converter-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou um pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Vamos esperar sempre em Deus, é o melhor a se fazer. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou um pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Que esse seja o nosso desejo, esperar e ansiar pelo nosso Deus, até que Ele venha e nos busque para nos levar para o nosso lar celestial, e assim possamos morar junto dele, que Ele possa reinar sempre sobre nós. Amém. Momento de oração pelos seguintes motivos: pela família, pelo sustento, provisão e gratidão pelos cuidados de Deus, pelos profissionais da linha de frente da pandemia, pelos pastores, pela igreja e pelas nações. Oremos. Senhor, nosso Deus que está no céu, mais uma vez em Tua presença, Pai, viemos Te agradecer nesta noite pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos diante de Ti, Pai. Que o Senhor possa estar sendo, Pai, com as nossas famílias, Pai. Que o Senhor possa estar protegendo, Pai, e dando sustento, Pai, necessário para a sobrevivência de cada família, Pai. Nesse momento, Pai, eu quero Te pedir por aquelas pessoas que estão trabalhando na linha de frente, Pai, que o Senhor possa estar com a Sua santa mão de poder estendida sobre essas vidas, Pai, protegendo e guardando, Pai, tanto a elas como seus familiares. Que o Senhor possa ser com a vida dos nossos pastores, Pai, com a vida do pastor Paulo, que o Senhor possa estar guardando o seu servo, sendo com o seu ministério, Pai,
e que o Senhor também possa ser com os pastores auxiliares da igreja, pastor Zé, pastor Jorge Davi, pastor Gustavo, Pai, que sempre têm sido verdadeiros ajudadores ali na tua obra, Pai. E também te peço pelo pastor Josias, pelo pastor Ailton, que fazem parte da membresia da tua igreja. Que o Senhor possa estar sendo também, Pai, com a nossa nação, Pai. Que o Senhor possa estar guardando o nosso presidente, Pai, dando sabedoria a ele, Pai. E que ele possa, Pai, estar compromissado contigo, Pai, à frente dessa nação. E que a gente possa, Pai, dizer com um bom e alto som, Pai, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor possa estar a nos guardar, Pai, a cada dia. É isso que eu venho te pedir nesse momento, não por ser merecedor, mas em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Vamos agora para o momento missionário. Como os irmãos sabem, nós estamos em campanha de missões estaduais e é muito importante que todos participem, não só em ofertas, mas principalmente em oração. Agora nós vamos falar o tema e a divisa. Tema: Sim, eu creio. divisa. Na verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Louvor que a irmã Girlene enviou para a família no período em que estava em isolamento por conta do Covid-19. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Irmãos, agora eu passo a palavra para o mensageiro da noite. Irmãos, uma boa noite. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede. Quero agradecer ao pastor Paulo, à igreja, pela confiança que os irmãos a mim proferem. Quero ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 13, e nós vamos falar nessa noite sobre a obediência. Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti
uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca e de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de 1 côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu, os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo, e de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca, para os conservar vivo contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, conforme a sua espécie. Dos animais, conforme a sua espécie. De todo réptil da terra, conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Meus irmãos, estamos diante de uma história muito bonita, e estamos falando de um personagem que foi assim um homem que foi justo diante de Deus, um homem que naquela ocasião as coisas estavam acontecendo de maneiras que entristeceu o coração de Deus. Mas nós observamos que Noé foi um homem que ele se desviou do pecado. Noé se desviou de tudo aquilo que entristecia o coração de Deus. E nós observamos no versículo que lemos que Noé, ele foi um homem justo, um homem sincero, um homem que andou com Deus, um homem que viveu uma vida temente a Deus. Se você iniciar lendo os primeiros versículos desse mesmo capítulo, você irá ver que Noé foi um homem família, um homem que, mesmo com a confusão que as pessoas estavam fazendo naquela ocasião no mundo, Noé, ele manteve a vida dele com a família. Observamos que Noé teve os seus 3 filhos, e os seus 3 filhos se casaram e estavam ali com Noé. E Deus então preservou a vida de Noé, porque Deus viu ali que Noé era um homem justo, um homem sincero, um homem que andava realmente com Deus. E no primeiro versículo que lemos, versículo 13, nós observamos que Deus, ele anunciou a Noé, ele falou com Noé que o pensamento dele, Deus falou com Noé que ele iria então assim acabar com todo ser vivente na terra. Deus ia desfazer tudo aquilo que ele tinha feito. Provavelmente, quando Deus falou assim com Noé, creio que Noé ficou até um pouco preocupado, porque ele tinha a esposa dele, tinha os filhos dele, as suas noras, e Noé então
naturalmente ficou assim um pouco apreensivo quando Deus falou dessa maneira. Mas nós vamos observar o versículo 14, que Deus imediatamente já deu uma tarefa para Noé. Deus pediu para que Noé fizesse então uma arca de madeira, de golfer, e Deus pediu para que Noé fizesse essa arca de uma forma segura. Deus orientou ele para que ele colocasse ali fizesse ali todos os procedimentos para que aquela arca ficasse aconchegante e segura. Eu creio que quando Deus falou isso para Noé, Noé ficou assim um pouco apreensivo devido à condição. Nós vemos que nos dias de hoje, quando nós precisamos de um pedaço de tábua, uma madeira ou coisa parecida, nós vamos da casa de material de construção, pedimos para cortar do nosso tamanho, do tamanho que nós queremos, e então fazemos aquilo que precisamos fazer. Mas na época de Noé, não. Na época de Noé ele precisou cortar a madeira, Noé precisou preparar toda a madeira, e assim Noé então Noé iniciou a montagem dessa arca. Uma das coisas que nós observamos também no texto que lemos é que Deus deu toda a medida para Noé. Essa medida naquela ocasião, se fosse transferir para a medida de hoje, essa arca teria aproximadamente 150 metros de comprimento por 25 metros de largura aproximadamente, uma altura de quase 30 metros. E Deus falou tudo isso para Noé, Deus orientou a Noé para que ele fizesse tudo isso de uma forma bem perfeita. E Deus falou com Noé para que Noé usasse o betume para fazer o acabamento, justamente para não entrar água, para não correr risco nenhum, nem para Noé e nem para a família dele. E nós entendemos que Noé, ele, obediente a Deus, falava com Deus, andava com Deus. Noé, então, iniciou ali a tarefa que Deus tinha confiado a ele. E Noé fez tudo como Deus havia orientado. Noé fez ali aquela arca, Noé fez a arca com 3 compartimentos, conforme Deus disse. Noé fez ali a janela, Noé fez a porta próxima à janela, conforme Deus havia orientado a Noé. E nós observamos que tudo quanto Deus falou com ele, ele fez de uma forma perfeita. Noé executou aquela tarefa de uma forma perfeita. Nós entendemos que não foi fácil para Noé, não. Nós entendemos que foi difícil para Noé, porque, irmãos, fazer ou cumprir com uma tarefa, e quando nós fazemos assim, da melhor maneira possível, dá trabalho. E Noé, naquela ocasião, não tinha as mesmas ferramentas que temos hoje. Noé precisava fazer com as ferramentas que ele tinha na ocasião. Tudo braçal, tudo coisa pesada. Mas ali estava Noé fazendo a arca que o Senhor tinha designado a ele que ele fizesse. E Deus havia falado para Noé, no versículo 17 nós vemos, porque eis que eu trago um dilúvio sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Tudo vai acabar. E no segundo ponto nós observamos que Noé, ele fez essa arca da forma que Deus havia dito que ele fizesse. Noé, ele caprichou naquela arca, conforme o Senhor havia dito. E no versículo 18 nós vemos que Deus disse o seguinte, mas contigo estabelecerei o meu pacto e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Observamos que Deus já tinha
visto que Noé era um homem que tinha o cuidado, tinha o zelo com a sua família. Porque quando Deus tomou essa posição ou essa decisão, é porque o mundo já estava cheio de violência, o mundo já estava cheio de pessoas mal intencionadas. E Noé, então, ele se desviou desse mal. Noé, ele procurou andar segundo a vontade de Deus. Noé criou os seus filhos e Noé ensinou os seus filhos como andar na presença de Deus. E Deus observou isso em Noé. E nós vemos, irmãos, que quando nós fazemos as coisas com sinceridade, quando nós fazemos as coisas de uma forma tranquila, quando nós somos realmente servos do Senhor e andamos segundo a vontade dEle, o Senhor confia em nós. E nós precisamos fazer da melhor maneira possível aquilo que Deus coloca diante de nós para fazermos. Então Deus deu essa tarefa para Noé. Faz essa arca da forma que eu estou te falando, na medida que eu estou te dando. E Noé, então, ele foi fazer essa arca. E nós observamos que Deus ele foi orientando Noé. Deus foi orientando Noé. E essa arca foi ficando pronta. Creio eu que Noé fez as rampas, tudo conforme Deus havia pedido, tudo conforme Deus havia falado, até porque havia uma necessidade desses animais subirem nessa rampa. E Deus ele foi dando todas as coordenadas para Moisés, para Noé. E no versículo 19, a palavra de Deus nos diz o seguinte: e tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie, meterás na arca para conservares vivo contigo, macho e fêmea serão. Então Noé começou a observar que não seria essa arca só para ele e a família dele. Ali naquela arca também, Deus pediu para que ele colocasse alguns animais para que pudesse manter, esses animais com vida. E creio eu que Noé, fazendo ali aquela arca e fazendo com certeza, Deus tinha dado a ele os locais onde ele ia ficar com a família dele. Deus é um Deus de poder, é um Deus amoroso. Deus não pediu Noé para fazer uma coisa de qualquer maneira, porque Deus pensava na família de Noé, homem justo, homem temente, homem que falava com Deus. E Noé, então, foi fazer e continuou fazendo esta arca. No versículo 20, diz assim, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie, virão a ti para os conservares em vida. Então, além de Deus dar uma tarefa a Noé para fazer a arca, Deus deu a Noé os 3 filhos e as esposas deles, mais a esposa de Noé, para estar com ele ali naquela arca. Deus ainda confiou a Noé cuidar daqueles animais que estariam ali com eles naquela arca. E nós observamos que Noé então foi fazendo tudo conforme o Senhor havia ordenado. No versículo 21, a palavra de Deus nos diz o seguinte: e tu toma para ti de toda comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Então, o mantimento que Deus falou para Noé estar ali ajuntando, não seria um mantimento somente para Noé e sua família, não. Deus falou para Noé juntar os mantimentos, pensando também naqueles animais que estariam com ele ali dentro daquela arca. Veja, os irmãos, quão grande responsabilidade para Noé,
Mas Deus sabia que Noé, porque era um homem justo, um homem temente ao Senhor, um homem que andava com ele, né, nosso Deus, então Deus confiou a Noé essa responsabilidade. E no versículo 22, a Bíblia nos afirma o seguinte: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Como eu disse anterior, Deus sabia que Moisés era um homem íntegro, um homem justo, um homem sincero, um homem de responsabilidade. Então Deus deu aquela tarefa para Noé, sabendo que Noé iria cumprir com aquele compromisso que Deus havia designado para que ele viesse fazer. E nós observamos, irmão, nos dias de hoje, não tem sido diferente. Nós observamos que nos dias de hoje, a violência, o pecado tem crescido a cada dia. E nós que somos filhos de Deus, nós que falamos com Deus, temos uma tarefa muito importante neste mundo a qual vivemos. Nós temos a tarefa de levar esse evangelho às pessoas que ainda não têm o conhecimento da palavra de Deus, a começar pela nossa família. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos, de ensinar a palavra de Deus para eles. Nós somos responsáveis em orientar os nossos filhos naquilo que é referente à palavra de Deus. E Noé, então, ele cumpriu com essa tarefa. Noé, então, ele fez a arca segundo aquilo que Deus havia falado para que ele fizesse. E no versículo 1 do capítulo 7, a Bíblia nos diz o seguinte, olha: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então, conforme disse anterior, se você for ler os primeiros versículos do capítulo 6, você verá que o mundo estava numa maior confusão. Os homens estavam vivendo uma vida completamente ao contrário daquilo que Deus gostaria que eles vivessem. Os homens estavam vivendo de forma errada, mas Noé, ele permaneceu fiel ao nosso Deus. Noé permaneceu fiel à palavra de Deus. Noé andou com Deus, orientou seus filhos também a viver uma vida segundo a palavra de Deus. Então, irmãos, como eu li aqui no versículo 7, depois que Noé preparou tudo, depois que Noé colocou tudo ali da forma que Deus havia dito para que ele fizesse, então Deus orientou a Noé que ele entrasse na arca. E o versículo 1 diz: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante desta geração. Uma geração pecaminosa, uma geração violenta, uma geração que não tinha o Senhor como o Salvador da vida, mas Noé não. Noé, ele, em meio a essas questões todas do pecado, ele preferiu andar com o nosso Deus. Ele preferiu viver uma vida segundo a vontade de Deus. E já caminhando para o final desta reflexão, já caminhando para o final desta mensagem, nós tiramos aqui 4 pontos para servir de base, servir de experiência para os nossos dias de hoje. E a primeira coisa que nós gostaríamos de colocar em prática na nossa vida é que nós precisamos primeiro ouvir aquilo que Deus
está falando. Noé, ele ouviu o que Deus estava falando. Noé prestou atenção naquilo que Deus estava falando com ele. Porque se Noé não tivesse prestado atenção naquilo que Deus estava falando, Noé, consequentemente, não ia conseguir fazer a arca da maneira que Deus havia dito para ele. Noé, primeiramente, ouviu o Senhor, prestou atenção naquilo que Deus estava falando com ele. E no segundo ponto que nós tiramos para nessa reflexão que nós tiramos com base para a nossa reflexão, Noé, ele executou a obra. Primeiro Noé ouviu a voz de Deus. Primeiro Noé prestou atenção naquilo que Deus estava falando com ele. Depois, então, Noé entendeu aquilo que Deus falou. A partir do momento que Noé entendeu o que Deus falou com ele, Noé, então, partiu para a execução. Noé, então, começou a executar a arca que Deus havia pedido que ele fizesse. Se Noé não tivesse ouvido a voz de Deus, se Noé não tivesse prestado atenção naquilo que Deus estava falando com ele, Noé não teria condições de fazer aquela arca da maneira que ele fez. Mas Noé ouviu primeiro a voz de Deus. E como nós precisamos, irmãos, ouvir a voz do nosso Deus, muitas vezes nós tomamos decisões antes de Deus falar conosco, ou antes de entendermos aquilo que Deus está falando conosco. Nós precisamos entender o que Deus falou conosco para depois, então, nós executarmos, para não tomarmos uma decisão errada. E depois que Noé executou a tarefa que Deus deu a ele, depois que Noé colocou tudo da maneira como o Senhor havia pedido para que ele fizesse, Noé, então, entregou pronto o projeto. Noé entregou pronta a tua tarefa que o Senhor havia designado para que ele fizesse. E como é gratificante, irmãos, como é bom quando nós terminamos de fazer algo que nós almejamos fazer. E ali não foi Noé que almejou, não, foi Deus que colocou no coração de Noé essa tarefa. Deus que colocou no coração de Noé a necessidade dele fazer essa arca. E Noé então fez essa arca com carinho, fez essa arca de forma agradável. Eu sei que foi difícil para Noé, eu sei que foi pesado para Noé, mas Noé, ele concluiu aquele projeto que o Senhor havia designado que ele fizesse. E como eu li o primeiro versículo do capítulo 7, Noé e sua família entram na arca. Depois de executado a tarefa que o Senhor deu a ele, Noé então teve a satisfação, teve o prazer de entrar naquela arca. Noé pôde ver então aqueles animais ali, todos, cada um no seu devido lugar, sendo salvo, sendo livre da enchente, vamos dizer assim, do dilúvio daquela ocasião. Noé, então, teve a satisfação de entender como é bom ouvir a voz do Senhor, como é bom sermos obedientes ao Senhor. Porque se Noé não andasse com Deus, se Noé não fosse obediente ao Senhor, Noé também não entraria naquele projeto. Noé não faria, não executava aquele projeto. Mas Noé ouviu a voz de Deus, Noé entendeu o que Deus queria,
executou e entregou pronta aquela obra. Que nós, irmãos, possamos também nos desviar do pecado, nos desviar das coisas que esse mundo oferece, se é que esse mundo tem algo para oferecer, só coisa ruim. Nós, como servos do Senhor, precisamos nos desviar das coisas ruins que o mundo está aí, batendo sempre a nossa porta. E nós precisamos estar atentos à voz de Deus. E o projeto que nós temos é de prosseguir na pregação da palavra. Precisamos executar esse projeto, falando do amor de Deus àquelas pessoas que ainda não têm o Senhor como único e eterno Salvador para as suas vidas. Que Deus possa continuar abençoando cada um de nós. Que Deus possa continuar nos dando cada vez mais entendimento e sabedoria para andarmos nesse mundo, mas vivendo uma vida diferente, uma vida que nos dá a certeza de que um dia estaremos nos céus, não só com a nossa família, mas com todos os nossos irmãos que decidiram a se empenhar nesse projeto que é a pregação da palavra de Deus. Nós vamos estar orando nesse momento, vamos estar agradecendo a Deus por essa oportunidade e vamos estar colocando a vida de nossos irmãos, nossas vidas, mais uma vez nas mãos do Senhor, pedindo ao Senhor que esteja assim, curando aqueles que estão enfermos, né? E dando sabedoria e entendimento àqueles que estão internados, precisando das nossas orações, aqueles irmãos que estão enlutados, que Deus possa estar também assim abençoando, dando entendimento e sabedoria para prosseguir na caminhada. Assim como não foi fácil para Noé, não é fácil para nós também nos dias de hoje, mas assim como Noé venceu e entregou aquele projeto pronto, nós também iremos passar pelas dificuldades, mas um dia iremos estar nos braços do nosso Deus ali, glorificando a Ele pelas bênçãos, pela bênção da salvação. Senhor, nosso Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede. Queremos, ó Deus, te agradecer pelo amor do Senhor, dando o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ó Deus, eu quero entregar nesse momento nossos irmãos que estão ali internados, Pai querido. Queremos te agradecer por aqueles que já saíram dos hospitais, estão em casa. Ó Deus, muito obrigado. Agora, ó Deus, queremos entregar em suas mãos aqueles irmãos nossos que estão, aquelas famílias que estão enlutadas, Pai querido, que o Senhor possa estar dando assim entendimento, sabedoria, que o Senhor possa estar dando consolo, conforto, ó Deus, e que eles possam, ó Deus, entender que a vontade do Senhor, que o tempo do Senhor não é o nosso tempo e que a vontade do Senhor não é a nossa vontade. Ó Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem proporcionado a nossas vidas, a nossa vida. Queremos entregar em tuas mãos e te agradecer neste momento. E nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que
sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Homens, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Tua noiva, Senhor, declara: não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, tu és